Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia para você, onde e quando você estiver. Eu queria começar hoje o nosso culto com o Salmo 139. Esse salmo é maravilhoso. E ele diz o seguinte, verso 1: O Senhor me examina, me conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento e quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes de a palavra ser formada em minha boca. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe a sua mão sobre mim. E saber disso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. Eu li até o verso 6. Queridos, nós temos um Deus que nos conhece. Conhece tudo que você vai falar antes que você fala. Então, meu bem, meus queridos, vocês precisam confiar num Deus que te conhece profundamente. Ele sabe o que você vai fazer daqui 5 minutos, porque Ele conhece os seus pensamentos. Creiam nesse Deus, confiem nesse Deus, porque Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, Ele nos formou. Se você for continuar a ler, eu te dou eu peço a vocês que vocês leiam esse Salmo 139 durante a semana, que se você for ler mais para frente, ele fala que quando você nem estava totalmente formado no útero da sua mãe, Ele já sabia todos os seus dias. Esse é o nosso Deus, um Deus que cuida de nós. Por isso, não fiquem ansiosos por coisa alguma, como diz lá em Filipenses. Não se anseiam, não deixe o coração de vocês ficarem tão ansiosos e não crendo num livramento do Senhor. Pelo contrário, creiam. Tenham a paz de Cristo, crendo nele, crendo no Pai que o enviou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu peço a vocês, ao Senhor, que todas essas pessoas que agora estão nos ouvindo, que elas possam receber do poder do Espírito Santo para crer no nosso Pai, no Pai que nos formou, que nos conhece profundamente, e creiam nele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Shalom, shalom, nada é melhor do que ter a Deus, nem ouro, nem prata, nem muito mais. Nada é igual a esta paz. Nada é melhor do que ter a Deus, nem ouro, nem prata, nem muito mais. Nada é igual a esta paz. Shalom, 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 Adonai. Shalom, 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 Adonai. Shalom, shalom, Adonai, meu Senhor, meu Jesus e
Yeshua, Adonai, meu Senhor, meu Jesus, Shalom, Adonai, 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 Adonai. Aleluia, que esse louvor esteja abençoando a sua casa. Nesse quase fim da manhã, você está escutando, seu coração está cheio do Espírito Santo, porque o nosso compromisso primeiro é com a unção de Deus e com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, descansarei nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Nos braços do meu Pai, oh, nos braços do meu Pai, aleluia, que coisa gostosa, Senhor, cantar para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, como é bom. Espírito Santo, é o Senhor que está tocando essa pessoa que está sentada aí no seu sofá. É o Senhor que está me ungindo aqui. Tudo aqui foi o Senhor que fez. Então, Espírito Santo, vem orar por mim ao Pai, como diz em Romanos. Espírito Santo que ora por mim,
que vai mais profundo onde eu não possa ir. Vem, clama por mim. Espírito Santo, não me deixe sozinho, guie os meus pés nos teus caminhos. Vem me dirigir. Espírito Santo que ora por nós, vem Espírito orar por todos que estão sentados aí. Vem, aquece a minha noite na fria madrugada e na alta escura noite. Me guia na jornada, na minha dor eu clamei, tua voz eu busquei e expus o que eu sentia. Não ouvi o que eu queria, mesmo assim me entreguei e a paz eu encontrei. Santo Espírito, Santo Espírito, vem me esconder em ti. Na minha dor eu clamei, tua voz eu busquei e expus o que eu sentia. Não ouvi o que eu queria, mesmo assim me entreguei a ti, Espírito, que ora por mim, que ora por ti, pra minha família, por tua família. Oh, vem Espírito, oh, vem, oh, vem, vem. Espírito Santo está chegando nessa casa e está chegando nessa sala, está chegando neste sofá, nessa poltrona, e que está passando sobre aqueles que estão enfermos. Eu sinto uma unção hoje sobre curas, as curas que Deus pode fazer. Você que está me ouvindo, que está ainda no Covid, que está com câncer, que está com diversas enfermidades, eu digo para você agora que o Espírito Santo te cure, que o Espírito Santo te cure. Pai, no nome do Senhor Jesus, cure essas pessoas, cure agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só este nome cura. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra com o pastor Rubens. Pastor Rubens é um homem de muita experiência nas empresas. Então ele tem muito para ensinar para você, tem muita sabedoria. Vamos ouvir?
Olá, que bom estar aqui depois desse louvor que nós tivemos com o pastor Silvério Pérez, que elevou os nossos corações. Acho que nos trouxe aqui para esse momento em que nós precisamos ouvir uma palavra de encorajamento. E esse é o título da minha palavra de hoje. É o poder do encorajamento. Eu vou começar lendo um texto que está em Jó, no capítulo 16, versículos 1 a 5, que diz o seguinte: Então, em resposta, Jó disse: Já ouviram tudo isso antes. Em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? Se vocês estivessem em meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com um jeito de sábio e os esmagaria com um montão de palavras. Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos. Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos. Nós vemos dias em que nós precisamos de ser encorajados. E também não só de ser encorajados, mas dar encorajamento, né? Quando a gente olha ao redor, né, até para poder contextualizar o que são esses dias, nós vemos um momento de as pessoas cada vez mais impacientes, uma cultura de cancelamento ou do cancelamento em que não se perdoa o erro, né? Uma intolerância enorme, né? Más notícias, nós temos guerra, pandemia, né? Nós estamos saindo de uma pandemia agora, mas que cada vez mais vem uma nova cepa e um novo medo. Será que nós vamos voltar àquilo antes, àquela mesma situação de antes, né? Então nós temos doenças, nós temos guerra, em pleno 2022, nós lidando com uma barbárie daquela, né? Uma nação se impondo à outra pela força, o desemprego, a inflação. O mês deu uma inflação de quase 2%, 1,6%. Né? Então, tudo isso nos tira um pouco nos tumultua a nossa existência. Né? Nos tira o ânimo, nos tira o consolo. Né? Então, nós precisamos de encorajar e ser encorajados. E eu vou ler um versículo que fala sobre isso, que é o Provérbios 25, 25. Provérbios 25, 25. Ouvir uma boa notícia, que a gente não espera, é como tomar um gole de água fresca, quando se tem sede. Eu gosto muito desse versículo, porque fala, a gente sabe quando você está com muita sede, bebe aquela água gelada, aquela água fresca, como isso faz diferença. E é uma coisa tão simples, né? Um acesso à água universalizado, apesar de que agora a água é um bem que tem muitas vezes faltado, né? E quando falta a gente vê como ele é essencial, de tão básico e essencial, e a gente considera que ele está lá sempre, né? Encorajar é inspirar, né? Inspirar, o que é inspirar? É estimular, é uma moção divina, é o divino movendo em nós, é introduzir ar nos pulmões, respirar, né? Isso é inspirar, se inspira, né? Animar, assoprar, espiritar, eu gosto dessa palavra, espiritar. É o poder de mover intelecto, a cabeça e as emoções, né? E o encorajamento, ele quebra limitações e aumenta as possibilidades, né? Ele torna a vida muito mais cheia de possibilidades. E o encorajamento, se eu pudesse falar, tem 4 aspectos que eu gostaria de destacar. O encorajamento, ele aponta para o futuro. Ele tira você daquele momento, daquilo que te consome o tempo todo, que você não consegue olhar, porque você está hipnotizado com aquilo e só pensa naquilo, né? Aquilo se torna quase que um culto, porque você vive consumido por aquilo. Então o encorajamento ele aponta para o futuro. O versículo tem uma passagem, Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 diz o seguinte: só eu conheço os planos que tenho para vocês,
prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Prosperidade é sucesso. E sucesso não é só dinheiro e riqueza. Sucesso é você cumprir o seu papel aqui, nessa sociedade em que você se encontra. E esperança, quando ele fala, então, eu conheço os planos que tenho para você, prosperidade, ou seja, sucesso, e não desgraça. Ou seja, não é a antítese do sucesso. Ele quer o seu sucesso. E depois, um futuro cheio de esperança. E esperança é o quê? É confiança, é um desejo acompanhado de uma expectativa. É um desejo acompanhado de uma expectativa. Então, o encorajamento, ele aponta para o futuro. O segundo aspecto, ele muda a atmosfera e influencia uma atitude do eu posso, nós podemos. Num versículo, em Atos capítulo 20, versículos 10 e 11, diz o seguinte: Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: Não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Esse caso aqui de Paulo foi que ele estava pregando numa casa, num local, e tinha um jovem que estava na janela e ele adormeceu e caiu. No que ele caiu, muito provavelmente, o que o texto indica, que ele estaria morto. Mas qual foi a ação de Paulo? Né? Paulo ele foi ao jovem, o abraçou, né? E no que ele o abraçou, né, ele soprou, ele orou por aquele jovem e ele reviveu, né? Ou se restabeleceu. Né? O que ele quer dizer com isso? Ele trouxe ao lugar, ele deu àquele lugar tranquilidade, porque o texto fala o quê? Ele volta ao local que ele se encontrava e continua pregando. Né? Então, ele muda a perspectiva e muda a atmosfera. Aquela atmosfera que estava tumultuada, que as pessoas começaram a ver, porque uma coisa que tumultua qualquer coisa é o mal. Né? Quando você tem um acidente na rua, todo mundo quer parar. O trânsito para porque não é por causa do acidente, porque às vezes o acidente já foi removido para outro lugar, é porque todo mundo é curioso. Né? Então, aquilo, ele mudou a perspectiva daquilo, ele na realidade mudou aquela atmosfera. Ele falou, não aconteceu nada. Né? A outra coisa que o encorajamento faz, ele muda a narrativa, que deixa de ser uma narrativa negativa. Né? Em João 5, versículos 6 a 8, diz o seguinte, João 5, 6 a 8. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você quer ficar curado? Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. Jesus não... Essa é uma coisa interessante, porque é uma passagem interessante, porque isso era o seguinte, naquele tanque, aquele local, supostamente o anjo movia as águas, né? E a primeira pessoa que entrasse ali, ela era curada. E essa pessoa ela não tinha condição de sozinho entrar lá, porque ele era paralítico. Né? Então, Jesus não falou para ele, não ajudou ele a colocar ele ser o primeiro. Não, ele mudou a perspectiva. Ele mudou a narrativa toda. Ele falou assim, não, você não precisa desse tanque. Né? Você quer andar? Você quer andar? Então você se levante, pegue a sua cama e ande. Ele mudou toda a narrativa. E essa palavra, para mim, essa passagem, ela me lembra Shekinah. Shekinah é uma palavra hebraica que quer dizer habitação, presença de Deus. E quando você fala sobre Shekinah, né, quando você vê aqueles momentos que são caracterizados como Shekinah na Bíblia, é aquele momento em que a glória de Deus se manifesta ao homem. Né? Santo Irineu, ele dizia o seguinte, a glória de Deus é o homem vivo. Essa é a glória de Deus, é o homem vivo. E o que quer dizer vivo? O que quer dizer vida? Vida é você poder e ter capacidade de reagir a estímulos, a se adaptar e a reproduzir. Né? Então é isso que
Muda, o encorajamento ele muda a narrativa, e essa narrativa ela deixa de ser negativa, porque a glória de Deus, o Shekinah acontece. Na realidade, a glória de Deus, ela é o quê? Ela é o homem vivo, é aquele homem que consegue reagir aos estímulos, se adaptar e na realidade reproduzir. Sair daquela situação e reproduzir, vencer aquela situação e reproduzir, e reproduzir o novo, alguma coisa nova, sair daquela mesmice, daquilo que era o velho, se despir das roupas velhas e se vestir com roupas novas. E o quarto elemento ou característica de encorajamento, quando, só relembrando, a primeira é que aponta para o futuro, a segunda é que ela muda a atmosfera e influencia a atitude do que eu posso, nós podemos, ele muda a narrativa, que ela deixa de ser negativa, e ele traz ânimo. Em 2 Tessalonicenses 2, de 15 a 17, 2 Tessalonicenses 2, de 15 a 17, diz o seguinte: portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. O nosso Pai que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Então, quando a gente olha encorajamento, essas são as 4 características do encorajamento. Ele nos inspira e as características dessa inspiração, ele é apontar para o futuro, ele muda a atmosfera e influencia numa atitude de eu posso, nós podemos, ele muda a narrativa que passa a ser positiva e não negativa e traz ânimo. Agora, o problema é que quando a gente está no meio de uma multidão e a gente, como a gente vive num planeta que tem quase 7 bilhões de pessoas, a gente é catalogado, a gente tem número, você tem um CPF, você tem um RG, a gente passa e quando você vai em algum lugar, você vê, poxa, tantas pessoas. Quando você está vivendo o seu sofrimento é seu, porque ao mesmo momento que você está sofrendo e está desempregado ou doente, tem pessoa muito bem empregada e tem uma pessoa esbanjando saúde. E isso piora quando você olha as redes sociais e navega e vê que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, as pessoas estão vivendo as suas vidas e tudo. Mas essa é a realidade. Quando alguns estão morrendo, outros estão vivendo, uns estão começando a vida e outros estão terminando a sua vida. Faz parte de viver nesse mundo e de passar por essa existência. Agora, mesmo que você faça parte dessa multidão e seja totalizado em um número, não pode se esquecer uma coisa, que apesar de que você individualmente conta e é considerado, porque para chegar num total você tem que ser contado. Se somos aqui 4, 5 ou 10 pessoas, você individualmente foi contado e você faz diferença. Porque para totalizar 10, contou você. Então, mesmo em multidão, nós fazemos diferença. Agora, na medida que também nós acreditamos que mesmo em meio à multidão nós podemos fazer e fazemos uma diferença, nós também temos que estar dispostos igualmente a contar os outros. Porque muitas vezes nós olhamos a nossa vida só sob a nossa perspectiva e só nos importamos com nós mesmos, mas nós nos esquecemos também que nós somos chamados para nos preocupar com os demais, para nos dar, para expandir o outro, para fazer com que o nosso entorno seja melhor do que se ali a gente não estivesse. Então, como a gente faz isso? Como a gente faz isso? Encorajando o outro. Não só querendo ser encorajado, mas encorajando o outro. Encorajando aquele que está perdido e precisa de direção, precisa retornar no caminho, para o caminho correto. Nós não devemos contar que o outro vai fazer isso e terceirizar isso. Falar, não, o outro vai falar com ele. Não.
Se você foi a pessoa que sentiu e viu aquilo, é porque é um indicativo de que é você quem deve ter essa responsabilidade de procurar a pessoa e auxiliá-lo, encorajá-lo, trazer o caminho correto, né? Então você deve, na medida da sua capacidade, desempenhar a sua parte. Não fique em silêncio, encoraje o outro. Em Provérbios 3:27 diz, sempre que puder, ajude os necessitados. E tem um cara que eu gosto muito, e assim, temos que colocar em perspectiva, nós, seres humanos, nós somos falhos. Nós, seres humanos, somos falhos. Maldito o homem que confia no homem. Meu querido, então não confia no homem. Mas você pode confiar, e Paulo fala uma coisa que sempre trouxe para mim. Paulo fala o seguinte, me imite, sede meus imitadores. Por quê? O que ele quis dizer? Olha, sede meus imitadores em olhar para Cristo. Ele não estava chamando você para segui-lo de maneira irrepreensível, acreditar em Paulo, que ele era infalível. Não, ele está falando, ó, você me siga, não me siga, você se inspire em mim para poder seguir o Criador. A mesma relação que eu tenho de dependência, de amor com o Criador, você tenha também, né? Então, da mesma maneira, quando eu vou falar dessa pessoa, que é o reverendo Martin Luther King, ele tinha seus defeitos, claro que tinha. Mas ele tinha algumas coisas que ele falava e ele foi uma pessoa instrumental para poder, na realidade, mudar uma nação e a maneira que a nação lidava com a discriminação de raça. E ele dizia o seguinte, o que estou fazendo pelos outros? O tempo é sempre o certo para fazer o que é certo. O tempo é sempre o certo para fazer o que é certo. Então, meu querido, se pergunta sempre, o que eu estou fazendo pelos outros? Eu estou encorajando os outros? Né? E por que nós podemos nos encorajar e encorajar os outros? Por que nós podemos isso? Né? Porque nós temos um Deus que liberta. Nós temos um Deus que liberta. Nós temos um Deus que liberta da falta. Falta é ausência. Né? Eu me lembro, quando eu era jovem, quando eu era criança, nós tivemos um caso na nossa vida que mudou a nossa história econômica e social. E a gente não tinha abundância, a gente não faltava comida, não faltava o básico, mas a gente tinha outras faltas. E aquilo me inspirou no seguinte sentido, não, eu vou mudar isso, eu vou mudar essa história. Né? Eu não vou viver na falta, eu vou diminuir o que vai me faltar, né? Ou seja, porque é lógico que na nossa vida a gente vai sentir falta de alguma coisa sempre, independente da sua condição social, da sua condição econômica. Alguma coisa você vai sentir falta. Mas eu falei para mim, não, em Deus eu vou diminuir minha falta. Isso aconteceu, mas por quê? Em Tiago 1,4 diz que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada, né? Não faltando em nada. Então, a gente, na realidade, uma das coisas que nós podemos acreditar é que nós temos um Deus que liberta e nos liberta da falta. Além de libertar da falta, ele liberta do medo. O que é medo? Medo é inquietação diante de uma ameaça, né? É o risco, a iminência do risco te impacta. E aí em Isaías 41:10 diz o seguinte, não fiquem com medo, pois estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou Deus, eu lhes dou forças e os ajudo, eu os projeto, eu os protejo com a minha forte mão. Não fiquem com medo, pois estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, eu lhes dou força e os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. E além de nos libertar da falta, do medo, ele nos liberta também da solidão. Solidão é isolamento. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Salmo 68:6. Ele diz o seguinte, ele faz o solitário habitar em família. Né? Isso é lindo. Ele faz com que aquela pessoa que é solitária, ela possa habitar, ela possa estar como se estivesse em família. Né? Ela pode, porque ela participa de uma família maior, uma família que tem laços espirituais, estão unidos pelo amor àquele Pai universal. Né? Então ele nos liberta da solidão. Então em Deuteronômio 31:6 diz, sejam fortes e corajosos, não se assustem nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês, ele não os deixará nem os abandonará. Né? Então ele nos livra
Nós podemos encorajar os outros e nos sermos encorajados porque nós temos um Deus que nos liberta da falta, nos liberta do medo, nos liberta da solidão e também nos liberta do vício. O que é vício? Vício é defeito, é costume prejudicial, é dependência. Né? E o que acontece é que ele substitui o objeto da dependência. Quando nós nos convertemos, quando nós rendemos a nossa vida a Deus, e é por isso que a gente é liberto potencialmente de todos os vícios ou de vícios, porque o objeto da dependência, ele é substituído, a nossa dependência passa a ser em Deus, né? De Deus. Em João 8,36 diz, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Então nós temos um Deus de amor, um Deus de amor. Portanto, o que eu convido você agora, nesse momento, é que você que está ouvindo essa palavra, você possa empunhar a sua espada, sair dessa condição de coitadinho, de desencorajado e do que for. Declare que você não luta só, mas que o Senhor está ao seu lado. Medite nas palavras de livramento, prosperidade, cura e sucesso. Você abre a Bíblia. Se você tiver, você pode pegar e baixar a Bíblia no seu celular, o app da Bíblia, né? E você pode pesquisar todas as palavras que falam sobre encorajamento, sobre prosperidade, sobre livramento, sobre cura, sobre sucesso e meditar nelas. Isso é bom, porque nós somos... Se você lê o jornal ou ouve a televisão, você fica muito pior do que você começou antes, porque é só maldade, não tem notícia boa. Não tem. Até o Estadão começou a ter uma página e meia, 2 páginas de notícias boas. E aí fala muito sobre a questão de saúde, etc e tal. Mas 2 páginas, um total de 50 páginas por dia. Quer dizer, a gente só tem muita notícia má. A sua cabeça fica bombardeada, isso afeta o seu coração, a sua tristeza, isso afeta a sua mente e, consequentemente, ela consome o seu corpo, te envelhece e te adoece. Então, não estou dizendo para se tornar um alienado, que é isso. Eu leio jornal, revista, leio muito, na minha atividade eu tenho que ler muito. Mas você tem que tirar um momento para pensar, mudar essa perspectiva, olha... Tudo bem que tudo isso aqui está uma situação horrorosa, mas eu posso me sentir encorajado porque eu tenho um Deus que eu posso me fiar, que Ele me liberta, Ele cura, Ele me tira do vício, Ele me ama, né? A ponto de ter enviado o Filho dele para que eu tivesse vida. Então, se Ele me enviou o Filho, o que Ele não pode me dar? Né? E não estou dizendo também, de novo, eu não acredito nisso, eu não acredito num Deus que é um caixa eletrônico, mas eu acredito num Deus que quer o nosso bem, que quer o nosso bem, sobretudo o nosso bem interior. E o exterior, e principalmente as riquezas, elas vão e vêm, e elas vêm porque você está bem interiormente, então você vai ver a sua vida e viver a sua vida com gratidão e atrair coisas boas. Né? Se você é uma pessoa que é legal, que as pessoas falam, puxa, esse cara é um cara super legal, eu quero falar com ele é diferente, ele é uma pessoa que, sempre tem calma, tem tranquilidade diante das situações difíceis, vai trazer coisa boa para você, você vai se relacionar com pessoas interessantes, pessoas que vão te buscar, que eventualmente você vai também ser abençoado por isso, em termos de ideia, em termos de remuneração, em termos de tudo, né? Então declare que você não luta só, medite nas palavras de livramento, medite na Bíblia, ore, sem dúvida nenhuma, orar é importante. Orar não muda a gente, mas não muda Deus, mas muda a gente. Né? E a gente descobre o que está no coração de Deus. E outra coisa, não reclame. Não reclame, não reclame, pois são oportunidades de aumentar nossa fé, alargar nossas fronteiras, aumentar nossa tenda. As situações que a gente passa de dificuldade, elas são oportunidades de aumentar nossa fé, de alargar as nossas fronteiras, de aumentar nossa tenda. Né? Ou seja, alargar as fronteiras é que você tem mais espaço conquistado e aumentar a sua tenda é que você tem mais dentro de você, mais coisas que você adquiriu, e não é só coisas físicas ou materiais, mas são coisas que você aprendeu, conhecimento, experiência de Deus, né? E finalmente haja. Né? Então, vamos orar?
Vamos orar? Não perca a oportunidade nessa semana de se encorajar e de encorajar o próximo. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, uma palavra de encorajamento. Nós precisamos, nos dias em que nós vivemos, de ser encorajados e de encorajar, ou de não ficarmos controlados por essa narrativa que tem sido feita de que tudo é ruim, e que não há esperança, e que o homem é ruim, e que não é assim. Que nós não nos deixemos ser atraídos e dominados por esse espírito dessa era, né? Esse espírito dessa era que quer nos condenar, nos oprimir, nos diminuir, tirar a nossa esperança. Não, Senhor, nos encoraja, porque com o Senhor nós não estamos sozinhos. Mesmo que morando sozinho, nós não estamos sós, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos guarda, nos protege, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá esperança, o Senhor nos dá alegria. O Senhor muda a nossa narrativa e torna essa narrativa uma narrativa positiva. Então nós oramos que nessa semana nós possamos praticar o encorajamento nosso e dos outros. É o que te pedimos. Amém. Eu quero compartilhar com vocês essa manhã uma palavra que está em Mateus 7, a partir do versículo 24. É uma palavra muito interessante, fala sobre os 2 fundamentos. Começa assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Por outro lado, aquele que não edificou a casa sobre a rocha, veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto toda aquela casa e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Na primeira parte do versículo, no versículo que começa, fala sobre edificar a casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. E quando nós edificamos a nossa casa sobre Jesus, sobre a rocha, nós temos a liberalidade do nosso coração de colocar os nossos dízimos e as nossas ofertas no altar. Porque com certeza nós passamos pelo dia mau, nós passamos por ventos, nós passamos por tempestade, mas a nossa casa não cai, porque ela está firmada na rocha. Firme a sua casa na rocha, coloque o seu dízimo, a sua oferta. A oferta é algo que Deus coloca no teu coração. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos esta manhã, que eles possam edificar a sua casa na rocha, Senhor, para que tudo que venha sobre eles, a casa não vai cair, porque o Senhor é rocha firme. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra gostosa, né? Palavra de encorajamento para você nesses tempos que passamos aí pelo lockdown, que tem muita gente se recuperando agora, economicamente falando, e até se recuperando em esperança, né? É isso aí. Boa palavra. Eu vou explicar para você, só num segundinho, como funciona a nossa igreja. A nossa igreja ela funciona na internet e presencialmente. Hoje ela funciona mais na internet. Nós temos grupos de WhatsApp que chama ICAS, né? Igreja Canto das Águas, tal. ICA 5 é quarta-feira, ICA 1 é quinta. Sexta-feira, que é reunião de oração, é ICA 3. Terça-feira à tarde nós temos um pessoal que mora na Europa, é o ICA 4. Então, eu gostaria que você fizesse uma experiência de entrar no Zoom. Pessoal, é muito fácil entrar no Zoom.
Você pede uma vez alguém para te dar um toque ali, depois você pega as manhas. Eu queria que você que está na Europa, você que está viajando, a gente faz 4 horas, porque lá na Europa já são 8. Quarta-feira à noite, o nosso ICA, ele é de fé, é campanha de fé. Campanha de fé mesmo para você sair o país precisa sair desse momento mundial de crise, o pastor Rubens pregou aqui agora, e injetar em você um ânimo e oração. Quinta-feira foi o nosso primeiro ICA, então ele é um voltado para o estudo da palavra. Que legal, né? Então nós te convidamos. O meu telefone está passando aí embaixo e você me liga que eu vou te cadastrar. Tá bom? Paz.